Olá, meus amigos! Bem-vindos à primeira série do canal, em que a gente vai analisar diversas animações que a gente acabou esquecendo que fizeram parte da nossa infância por não serem tão boas assim, isso a gente vai ver, mas vão ser uma série de vídeos em que vão falar especificamente de cada filme. No vídeo de hoje, a gente vai analisar o filme O Corajoso Ratinho Despirrou, um filme de 2008, em que eu particularmente, quando criança, odiava. Ele era pra mim o pior filme, porque ele tem um ritmo que não é muito acessível para a criança entender. Por exemplo, o filme já não começa com o protagonista, começa com outro personagem falando sobre outra coisa, que é como se fosse um prólogo do filme, mas eu vou falar mais disso depois. Então, vamos começar com a análise. Já deixa o like, se inscreve e é isso. O filme começa com um rato chamado Roscuro, que ele tá num navio chegando em uma cidade, junto com seu amigo. Chegando nessa cidade, eles descobrem que a cidade é apaixonada por sopa e tem um dia especificamente só pra ela. É uma comemoração e tal, tipo um evento da cidade. Dó, o Natal não era grande coisa. Bom, eles comemoravam, sim, mas não era nada comparado ao Dia da Sopa. E eles ficam encantados, sei lá. Sei lá. Ah, tem esse chefe aí, ele é o chefe de cozinha, que ele é o quem responsável por quem prepara a sopa. Também temos os personagens, encontramos os personagens principais, que é o rei, a princesa e a rainha. E eles estão se preparando para fazer a sopa, para receber a sopa. E o cara, o Roscuro, admirado com o cheiro da sopa, né, que tá indo pelos dutos, ele acaba querendo ver a sopa e experimentar, assim, ele tá interessado na sopa, se sente atraído pela sopa. E aí ele vai até onde a sopa estava sendo servida. Só que ele acaba tropeçando e acaba caindo dentro da sopa, exatamente no prato que a rainha ia comer. Quando ela vê que tem um rato na sopa dela, ela acaba tendo um infarto e morrendo. A mulher morre aos 11 minutos do filme, então, pra uma criança ver isso, eu não sei se é uma boa introdução, sabe? Geralmente o filme começa com a criancinha pequena na escola, sei lá, fazendo qualquer coisa. Não é de se esperar uma pessoa morrendo, sabe? Essa é a introdução. E olha que, tipo, ele é um dos protagonistas, mas ele não é o protagonista, ele não tá na capa do filme. Então, pra uma criança entender isso, sabe? Aqui eu já tinha parado de assistir o filme, tá ligado? Eu só fui assistir o filme depois de mais crescido, porque isso aqui é muito chato. Mas enfim, o Roscuro acaba causando a morte da rainha, então ele começa a ser perseguido pelos soldados, acabam perseguindo ele no castelo, e ele acaba vendo que seu amigo que tava com ele foi embora, então ele meio que tá preso agora na cidade. Nessa perseguição, acabaram de expulsar ele pro esgoto, e lá ele encontra o nosso vilão, que eu esqueci o nome agora também, mas que tu olhar pra ele, tu já vai saber que ele é um vilão. É vilão. Lá ele acolhe o nosso Roscuro para os reinos do submundo dos ratos. Nessa cena eu pensei que era o cadáver da rainha, mas é só uma estátua. Mas caralho, cara. O rei ficou triste, né, que a esposa morreu no meio da sopa, no meio da cerimônia. Então ele acaba proibindo a sopa de ser realizada na cidade. Então a sopa tá proibida junto com os ratos, né? Porque foi por causa do rato. A sopa é proibida, então logo a cidade que antes era feliz acaba ficando triste. A Princesa Peia ficou também muito triste, que é filha dele. É bizarro, né, mano? Eu fico olhando, tipo, mano, tem um olhão gigante. É uma animação que o design dela é de uma época como se fosse Idade Média, sabe? Idade medieval, no caso, eu acho. Não me venha... É de manhã, não me venha perguntar a história agora. Então a gente vê a princesa se lamentando, né, por tudo que aconteceu e tudo mais. A gente vê o chefe brincando com uma moeda e tal, e aí a gente chega no mundo onde a gente vai encontrar o nosso protagonista, que é o Despirrou. Chegou no mundo dos camundongos. E aí eu queria deixar especificado que existem duas divisões, assim, entre o filme. Então, tipo, os camundongos são os ratos bonzinhos. Os camundongos, eles ficam na cozinha
enquanto os ratazanas são os ratos que ninguém gosta, sabe? É rato de esgoto. Nesse mundo a gente conhece o nosso protagonista, Desperror, que é esse ratinho pequenininho, que ele tem uma orelha gigantesca e ele desde pequeno ele sempre foi um rato muito corajoso para sua espécie. Esse é o grande conflito que ele tem com os outros personagens. Ele é muito corajoso. Ele não tem medo, por exemplo, de ratoeira, de faca, de objetos assim, que ele não veio com esse medo de nascença, sabe? Esse senso de sobrevivência. Ele vê objetos vê imagens de coisas que ele deveria ter medo, mas ele não tem medo. Então isso assusta os pais dele. Desperror! Não alimenta eles! Olá! Olá! Tomem, seja lá o que forem. A gente entra no mundo das ratazanas, que é um mundo completamente oposto, um mundo totalmente diferente, tipo, tudo podre, lascado, tudo lixo, tudo resto de comida. Tá, nesse mundo do rato, a gente vê como os ratos funcionam, tem esse chefe de líder que serve os restos de comida. Ele é como se fosse o pai dele. Você olha pra ele, você sabe que é um filho da puta, cara. Ele quer muito que o Roscuro faça parte do bando, né? Entenda essa dinâmica das ratazanas. Mas não, ele quer algo melhor e tal. Então ele fica muito triste, né? Com a merda onde ele se enfiou. Então o Desperror, ele meio que toma um esporro, né? Falando que ele tem que sentir medo e ele tem que aprender a sentir medo para o bem dele. Então ele vai com o irmão dele até a biblioteca do castelo, que é para ele roer páginas. Só que, ao invés de roer páginas, o que ele faz? Ele vai ler as histórias. E nessas histórias contam as aventuras de um cavaleiro. Essas histórias medievais, sabe? De aventura, umas coisas épicas. E ele acaba lendo e gostando mais ainda. Então faz ele sentir mais coragem ainda. A história podia ter começado aí, sabe? E eu achava esse filme muito chato mesmo. E vendo ele hoje em dia, ele é até que legalzinho. Eu não sei porque eu odiava tanto esse filme. Ele, ao ler as histórias, ele ficou ainda mais incentivado a ser um cavaleiro, até que ele vê a princesa. E o que ele faz? Ele vai até a princesa. Você é um rato? Não, O que você é? Um camundongo? eu sou um cavaleiro. E como é que vai você? Você está triste? Cara, e esse diálogo do primeiro encontro deles. É o primeiro encontro. Ela vê um rato e ela conversa com o rato. De boa. Um rato que fala. Não é um rato. É um cavaleiro. Ela fala que tá triste, fala dos problemas dela e blá blá blá. Ele fala que quer ajudar ela e fala que ele tem um dever a cumprir e tal. Aí ela encarrega ele dessa missão de salvar o reino, que está triste e quer a sopa, cara. Só quer a sopa e os ratos de volta. A princesa encosta o dedo nele, ele fica todo felizinho, aí fala que vai. Essa é a missão dele. Tá, quando ele sai do quarto dela, ele passa pela empregada, que também é mais um arco do filme. Sim, porque esse filme ele tem mais um arco. Que ela era de uma fazenda e o sonho dela é ser uma princesa. Ser uma princesa e morar no castelo. Calma. Eu tenho um pedido especial. Eu sei que a história não tá interessante, mas é assim mesmo. Se puder deixar um like, se inscrever e deixar um comentário, escreve qualquer coisa. Vai ajudar demais a bater a meta do canal e aumentar o alcance pra eu conseguir fazer mais vídeos também sobre outros filmes e tudo mais. É isso. Valeu, chefe. Tamo junto. O Desperror fica ainda mais contente com o que ele conversou com a princesa. E ele acaba contando tudo isso pro irmão. E o irmão conta pros pais, que contam para o diretor, e ele acaba sendo expulso do mundo deles. Sim, os pais entregam ele para a direção, o prefeito, no caso, do mundo dos camundongos, e ele expulsa o Desperror, porque ele é corajoso, então ele é uma ameaça ao estilo de vida deles. E aí mandam ele para o mundo das ratazanas, aí ele tem que ir com esse cara que controla os fios e vai fazer a passagem dele, porque ele tá banido, né? Aí ele chega no mundo, encontra tudo
encontra aquela miséria toda. Os ratos, eles meio que ficam no calabouço do castelo, algo assim. E aí ele chega e ele é capturado pelas ratazanas, que querem devorar ele. Eles estão com fome e tal, e ele é muito fofinho. Colocam ele numa arena para os ratos assistirem um gato comer ele. E o Roscuro participa disso tudo, ele tá lá, porque ele também tem que se adaptar ao mundo das ratazanas. Nessa arena ele tem que enfrentar um gato para não ser devorado. Só que antes dele ser quase devorado, para entretenimento das ratazanas, o Roscuro impede, falando que quer só para ele, como uma forma de salvar ele. Então o chefe meio que entrega o Desperhor pro nosso outro protagonista, que tava lá nesse mundo e que viu alguma coisa nele. Eu lembrei o nome do vilão, é Bortielli. Pô, muito fácil de lembrar. Então o Bortielli entrega o Desperhor para o Roscuro, pensando que ele finalmente entrou nos eixos. Tá dentro dessa casa. O Roscuro, obviamente, não come o Desperhor, como ele tinha falado. Em vez disso, ele pede para ele contar as histórias que ele estava falando antes. E é assim que nasce uma amizade. Nas semanas seguintes, ele contou a Roscuro tudo o que sabia a respeito de lealdade e honra e cavalheirismo e coragem. Ele contou sobre a princesa e de onde vinham as expectativas dela e que ela sentia falta da chuva e da sopa e até dos ratos. Tá, ele conta algumas lições sobre ser cavaleiro e tal, ter honra e tal. E aí de novo tem o arco da empregada que aí ela vai lá e entrega a coroa pra princesa, mas a princesa não quer a coroa, e aí a empregada fica ofendida porque ela que queria ser a princesa e tudo mais. Aí ela acaba roubando, aí dá uma treta, depois ela fica mais puta com a princesa ainda. Ela sente muita inveja, ela queria ser a princesa. E ela é um personagem bem irritante, eu não sei porque tem essa história no filme. O Roscuro quer muito pedir desculpa pra princesa pelo que ele fez, então ele vai até o quarto dela pra se desculpar. Só que não sai muito bem, porque ele é uma ratazana, e ratazana, como é muito diferente de um camundongo, e ela imediatamente reconhece que foi o rato que causou a morte da mãe dela. Então ela expulsa ele do quarto, ela grita muito e faz ele ficar ainda mais frustrado, tão frustrado que agora ele quer se vingar da princesa. Ele andando, percebe que a empregada, ela tem uma certa rixa com a princesa, então ele decide usar ela. Ele convence a empregada então a seguir seu plano de raptar a princesa. De acordo com o plano, a empregada sequestra a princesa. Então nosso ratinho Desperhor acaba ouvindo os gritos da princesa enlouquecida e decide fazer de tudo para salvá-la. Então ele vai até ela, conversa com ela, blá, 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 e ele vai buscar ajuda. O primeiro passo dele é ir até o rei, mas o rei está com depressão. Enquanto isso, o Roscuro não parece muito feliz com o que ele acabou de fazer. Nossa, mano, tem muitas cenas paralelas, mano. Caralho. Tem muita intercalação. Os camundongos, como de costume, não ajudam ele porque eles têm medo. Desperhor tá passando por ali, então encontra o chefe e o cara lá. Essa criatura aí, feita de comida. Então ele conta que a princesa está sendo feita de prisioneira. O cozinheiro não dá ouvidos, apenas a criatura. Então eles dois vão juntos para calabouço para resgatar a princesa. Chegando lá, os ratos interceptam eles, então eles destroem praticamente o cabeça de comida todo. E agora o Desperhor está sozinho. Nesse meio tempo, o carcereiro encontra a empregada de 4. Enfim, de 4 ela, e ele vê a marca de nascença, então ele identifica que é filha dele. Enquanto isso, a princesa está sendo servida para as ratazanas. Mas, em uma reviravolta, ele não dá o sim para comer a princesa. Então ele se revolta, ele muda de ideia e o Bortielli não fica nada feliz com isso. Mas o Desperhor, que já estava lá, libera o gato que corre atrás dos ratos.
Cena de batalha. O Despero, ele sai lutando com todo mundo, com todo o rato, pra tentar salvar a princesa. E no momento em que ele está caindo, ele dá de cara com o nosso vilão. Cara, por isso que eu falo que, tipo, numa coincidência incrível, a luz que tava emanando, graças à sopa que tirou as nuvens, entrou justamente no calabouço. E a luz foi direto no rosto do vilão quando ele ia matar o Desperro. As ratazanas estão acostumadas com o escuro, né? Não com a luz. Então o Bortieri cai na arena, ele corre pra dentro da jaula do gato que vai até ele e acaba com ele. Todas as ratazanas fogem, eles libertam a princesa, o Roscuro pede desculpa por tudo que fez, é perdoado. Peço desculpas. Nós temos o arco da empregada de novo. Não, o rei abre a janela. Enquanto isso, o rei abre a merda da janela. Uma coisa que tem que se falar é a narração, mano. Porque a narração, ela participa muito da história. De primeiro momento é muito estranha, cara. Tipo, a voz é uma voz boa, mas é uma voz também desconfortável. Sei lá, uma voz estranha que tu ouve a primeira vez e fica, caralho. Aí depois tu tá assistindo a história, tu é de boinha. E aí a história termina... Então, se quiserem, vocês podem dizer que tudo isso foi um grande mal-entendido. Um rei se magoou, então ele magoou um rato. E um rato se magoou, então ele magoou uma princesa. E uma princesa se magoou, então ela magoou uma criada mesmo sem ter tido a intenção. E aquela criada estava magoada há tanto tempo que praticamente nada podia fazê-la se sentir melhor. Mas será que tudo isso foi uma grande confusão ou foi apenas sorte? Porque a criada voltou para a fazenda. E o carcereiro, por fim, encontrou sua princesa. E o rei descobriu algo mais forte do que a tristeza. E os camundongos finalmente se livraram do medo. E os habitantes de Dor voltaram a conviver com seus ratos. Com exceção de um que voltou para o mar. Para sentir o frescor da brisa toda manhã e o rosto ardendo do sol toda a tarde. E eu poderia dizer a vocês que viveram todos felizes para sempre. Mas... Pô, tchau, tchau. Só brincadeira. Fique com Deus. Beijo pra vocês aí.